Fala, meus queridos do terceiro ano. Uma das matérias que vai ser estudada agora no segundo bimestre são os números complexos, tá? Bom, tudo pode ser organizado em conjuntos, tá? Tudo que tem um volume grande e coeso pode ser organizado em conjuntos. No caso, por exemplo, na escola temos conjunto de alunos, conjunto de pessoas, conjunto de carteiras. E com os números não é diferente, os números também são organizados em conjuntos. Vocês já viram lá no ensino fundamental os números naturais? O que são os números naturais? Desde que o homem se conhece por homem, ele começou a contar as coisas, né? E os números naturais são isso, são utilizados para contar mesmo. 1, 2, 3, 4, infinito isso, tá? Que a gente usa para contar. Depois, conforme o tempo foi passando, surgiu a necessidade de números negativos, a ideia de dívida, temperaturas negativas. E aí, para juntar esses números negativos, criou-se o conjunto dos números inteiros. Os números naturais representados pela letra N, os números inteiros são representados pela letra Z, tá? E aí foi com o tempo passando também, dividiu-se, cortou as coisas no meio, pá, em partes. E aí surgiram as frações e os números decimais. E eles são os números racionais, representados pela letra Q, tá? Q com dois risquinhos aqui. E mais recentemente, né, temos uma curiosidade sobre os números racionais, tá? São as frações, os números decimais, positivos e negativos também, e também as dízimas periódicas, tá? Porque uma dízima periódica, ela pode ser escrita na forma de fração, tá? Que a gente já aprendeu isso também. Dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Então, elas também são números racionais. Já dízima periódica, para quem não lembra, tá? Elas ficam se repetindo, ó, 5,54, 54, 54, infinito, tá? Bom, e cachorrinha chata aqui, ó, neguinha. Neguinha, vai pra lá. Ah, pronto. Voltando aqui. Depois o tempo foi passando também, surgiram os números irracionais. O que são os números irracionais? Nas dízimas periódicas, elas se repetem aqui em períodos. Nos números irracionais, isso não acontece, tá? Tem, por exemplo, 0,2, 3, 4, 5, 7, 8, e é infinito isso e não tem lógica nenhuma, tá? Então, é impossível você aproximar esses números. Aproximar não, chegar num valor exato esses números. Numa dízima periódica, você consegue transformar em fração, aqui já não dá. E além disso, o π também é um número racional, que ele tem infinitas casas depois da vírgula, 3,14 e por aí vai. As raízes não exatas também são números irracionais. Notem aqui, ó, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez, eu fiz um esqueminha aqui, são diagramas de Venn, que chama isso, ó. Todo número natural é um número inteiro, todo número inteiro é um número racional. Todos esses números racionais são números reais. E dentro do conjunto dos números reais também estão os números irracionais, tá? Então você pensa, então todo número é número real? Seria. Só que agora na modernidade surgiu um problema para resolver, por exemplo, equações de segundo grau quando dá raiz negativa. O que acontece quando dá raiz negativa? Vocês não aprenderam quando dá raiz negativa não existe solução? Então, para solucionar esse problema, que é um problema que surgiu na aviação também e tal, criou-se o conjunto dos números complexos, que é um conjunto à parte do conjunto dos números reais. Tá? Aqui estão todos os números que vocês conheciam até agora. E aí criou-se o conjunto dos números complexos, que é para solucionar esse problema das raízes negativas. Porque, ó, só para vocês terem uma ideia, raiz de menos 16, vocês diriam que é menos 4. Só que a raiz é a operação contrária da potência. Então, menos 4 ao quadrado teria que dar menos 16. Isso não acontece, dá 16. Portanto, raiz de menos 16 não existe no conjunto dos números reais. Não existe. Mas, para solucionar esse problema, então, olha só o que foi feito. Olha que esperteza.
Raiz de menos 16 é a mesma coisa que menos 1 vezes 16. Uma propriedade de multiplicação dentro de raízes é que você pode separar ela. Você pode escrever assim, ó, raiz de menos 1 vezes raiz de 16. E esse menos 1, a gente vai dizer que ele é um número imaginário. A gente vai chamar ele de i. Então, vai ficar i vezes 4, porque raiz de 16 é 4. I vezes 4 vai dar 4i, tá bom? E o nome disso daqui, isso daqui é um número imaginário, tá bom? Então, 4i é imaginário. Então, quanto que dá a raiz de menos 9 agora, no conjunto dos números complexos? 3i. Quanto que dá a raiz de menos 4? 2i. Guardem isso, tá bom? Os números complexos, eles são representados pela letra Z, ó. Z1, Z2, Z3, Z4, número complexo 1, número complexo 2, número 3, 4. E ele é escrito assim, ó, 2 mais i. Por exemplo, isso daqui é um número complexo, ó. O número complexo ele é composto por uma parte real, que é esse número aqui, e uma parte imaginária. Ele pode ser escrito na forma algébrica, que é essa daqui, tá? Ou como um par ordenado, que aqui, ó, aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Então, ele pode ser escrito assim, ó, isso aqui é um número complexo. Ou assim, é um número complexo também. Aqui, ó, você tá vendo só o 5? Tá vendo que não tem a parte imaginária? Então, ele é um número real, tá? A parte imaginária dele é 0, então ele é um número real. Já esse daqui não tem a parte real. Então, ele é um número imaginário puro. A parte real dele é 0, tá? Eu marquei aqui, só para vocês não esquecerem. Aqui é a forma algébrica. Esse número real está escrito na forma algébrica. E esse outro aqui está escrito na forma de par ordenado, tá bom? Virando. Tomara que não fique muito longo, vocês são meio preguiçosos. Vamos lá, vai. Operações, tá? Adição e subtração. Eu tenho esse número aqui, ó. Esses dois números complexos. Eu vou somar eles, ó. Esse número complexo aqui é uma vírgula, tá? Não é um ponto, não, ó. Uma vírgula, tá bom? Eu tenho esse número complexo mais esse número complexo. Eu só posso somar a parte real com a parte real, ó. Igualzinho vocês fazem com x e y ali, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Ficou desse jeito, que é a mesma coisa que isso, ó. Real mais 7i, que é a parte imaginária. Ou se ele tiver escrito na forma algébrica, a mesma coisa, ó. Só posso somar real com real, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, ó. Ah, mas aqui só tem o i, quando não tem nada junto é o 1, mesma coisa. 3 mais 1, 4i. Isso ou isso, ó. Dos dois jeitos é a mesma coisa, tá bom? Quando é continha de menos, ó. Esse número real menos esse número imaginário. Esse menos tem que fazer distributivo e jogo de sinal, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. E só pode juntar real com real, imaginário com imaginário. Ó. 5 menos 2. Ó, a minha conta, que beleza que tá aqui, ó. 5 menos 2 dá 3. Agora que eu vi isso, ó. 5 menos 2, 3. E imaginário não tem nada, então só repete ele, ó. 3 mais 3i, tá? Ó, de novo, o jogo de sinal faz distributiva. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Só posso juntar real com real, imaginário com imaginário. Então, não tem nenhum outro número real ali, só repete o 3. E 6 mais 1, 7i, tá bom? Na multiplicação, ó, bastante atenção. Vocês fazem igualzinho vocês fazem com polinômios, ó. Você vai fazer distributiva, ó. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. E aí ficou aqui, ó, 3 vezes 4i, né? Não deu? 3 vezes 4, 12, i vezes i ao quadrado. Vamos dar uma atenção especial para esse i ao quadrado, eu fiz aqui do ladinho, ó. O que é o i? Lembra no começo que eu falei que i é igual a raiz de menos 1? Lembra, não lembra? Que i é raiz de menos 1 e raiz de menos 1 chamaram de i porque ele é um número imaginário. Então, se i é raiz de menos 1, i ao quadrado é a mesma coisa que raiz de menos 1 ao quadrado. E a potência é a operação contrária da raiz, uma anula a outra.
Então, i ao quadrado é menos 1, tá? Então, guardem bem isso. Sempre que tiver i ao quadrado é menos 1. Voltando para a nossa continha aqui, então, vou trocar esse i ao quadrado por menos 1. E aqui, então, vamos lá. Repetiu 6. Pode juntar os termos semelhantes, ó, 8i com 9i a gente pode juntar, são dois números imaginários, eu posso juntar, deu 17i. Mais 12, quando não tem nada junto, lembra que é multiplicação, vezes, e troquei o i ao quadrado por menos 1. Aqui, copiei, só 12 vezes menos 1, deu menos 12. E esse menos 12 é um número real, vou juntar real com real, ó. 6 menos 12 vai dar menos 6. E o 17i eu só copiei. Essa é a resposta dessa multiplicação. Tá bom? Outro exemplo de multiplicação. Mesma coisa. Fazer a distributiva, ó. 6 vezes 4, 24i. 6 vezes 8i, 48i ao quadrado. Troca o i ao quadrado por menos 1. Faz a continha de vezes. Ah, então só vai trocar o sinal? Quando for assim, só vai trocar o sinal? Só. Depois, se estiver em prática, pode só trocar o sinal direto. Tá? E, no caso aqui, a gente muda a ordem porque a gente coloca o real primeiro e o imaginário depois. Essa é a resposta. Beleza? Virando. E para resolver uma equação de segundo grau, lembra no comecinho que eu falei que usava isso para resolver a equação de segundo grau? Ó, aqui é uma equação de segundo grau incompleta, tá? Tá mais 16, vem para cá, menos 16, tá elevado ao quadrado, vem para cá, mais ou menos raiz de menos 16. Até então, no conjunto dos números reais, não existiria solução. Nesse caso aqui, raiz de menos 16, a gente aprendeu que vai dar 4i, mais ou menos 4i. Então, solução dessa equação, menos 4i e 4i. E aqui, uma equação de segundo grau completa, tá? A gente usa a fórmula de Bhaskara para resolver. Vocês estão carecas de saber como é que resolve usando fórmula de Bhaskara, né? Se não souber, dá uma estudadinha, que isso é muito importante. Então, vamos lá. A gente vai substituir, ó. Fórmula de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Bom, lembrando que o a é o número que está junto com o x ao quadrado. O b, que é a forma geral, ó, da equação de segundo grau, é isso daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, quem que é o a? É o número que está junto com o x ao quadrado. Se não tem nada, é 1. Quem que é o b? Quem está junto com o x, é o menos 2. E o c é quem está sozinho, é 4, tá? Bom, substituindo então, b ao quadrado, b é menos 2 ao quadrado, põe entre parênteses, porque é número negativo, menos 4 da fórmula, o a vale 1 e o c vale 4. Resolve primeiro a potência, menos 2 ao quadrado vai dar 4, o número negativo elevado a expoente par fica sempre positivo. E não vai fazer menos 4, menos 4, é 4 menos 4, tá errado, tem que fazer primeiro a multiplicação. Ordem de expressão numérica, ó. A gente resolve a potência, depois a multiplicação. Então, aqui se faz jogo de sinal, menos com mais, menos, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 4 menos 16, menos 12. Achamos o valor do delta. Se fossem números reais, aqui não existiria solução, mas a gente está resolvendo no conjunto dos números complexos, então tem continuação. X igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, o b a gente viu aqui que vale menos 2. Então, tem o menos da fórmula e o menos do número, põe entre parênteses. Mais ou menos raiz de menos 12 sobre 2 vezes o a. O a vale 1. O a aqui vale 1. Voltando. Menos com menos, mais 2. Mais ou menos raiz de 12 sobre 2 vezes menos 1. Esse 12 aqui, raiz de 12, eu fiz aqui do ladinho para vocês verem o que acontece com ele, ó. Menos 12 é a mesma coisa que 12 vezes menos 1. A gente pode escrever separado. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, certo?
que a gente pode escrever separado também. É propriedade de raiz isso daqui. Agora, raiz de 4 é 2. Raiz de 3 não dá para resolver, então deixa assim. E raiz de menos 1 é i. Aí a gente escreve assim, fica mais bonitinho, coloca o i aqui na frente, aqui, ó. Então vai ficar 2i raiz de 3, beleza? Voltando aqui então, a raiz de menos 12 ficou 2i raiz de 3. Agora, não dá pra gente resolver essa raiz de 3, então vai ficar só escrito desse jeito aqui, ó. Tá vendo esse 2? Tem 2 aqui, é um múltiplo, é um termo comum. A gente pode colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É fazer o contrário da forma distributiva. Distributivo a gente faz vezes, a gente vai escrever como se fosse antes de fazer distributivo. Então, qual que é o termo comum? É o 2. 2 vezes quanto que dá 2? Imagina fazendo a distributiva, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, então não tem nada aqui, ó. 2 vezes i raiz de 3, 2i raiz de 3. Dividido por 2. Por que que eu fiz isso? Para poder cortar esse 2 com esse 2. Aí ficou essa parte aqui, ó. E é mais e menos. Então, ficou x', 1 mais i raiz de 3. x2', 1 menos i raiz de 3. Joia? A resposta é desse jeito aqui que aparece. Treinando, vocês ficam bons. Vamos falar de igualdade agora. Bem fácil igualdade, tá? Determinar x e y, tá? Determinar x e y nessa igualdade aqui, ó. Não tá falando que esse membro, esse lado do sinal de igual, é igual a esse lado do sinal de igual? Para que a igualdade seja verdadeira, eu tenho que descobrir o valor do x e do y. Então, aqui não é a parte... Esse lado é igual a esse, ó. Aqui não é a parte real desse lado. Então, a parte real desse lado tem que ser igual à parte real desse lado. Ou seja, 2... Olha, eu cometi um erro, daqui a pouco vocês vão ver. 2x tem que ser igual a 8. 2x tem que ser igual a 8. Só resolver, ó. 2 não está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2, 4. Então, para que 2x seja igual a 8, o x tem que valer 4. Ó. 2 vezes 4 dá 8. E aqui é menos y mais 2i. Esse menos aqui, ó, eu tenho que fazer distributivo aqui, ó. Eu esqueci de fazer. Então, vai ficar menos com mais menos. Então, aqui é menos, ó. E menos com mais vai ficar menos. Aqui também é menos. Tá? Aí tá menos 2, vem pra cá. Mais 2. E aqui é menos y. 4 mais 2, então essa parte que tá errada, ó. 4 mais 2 dá 6. Menos y igual a 6. Não pode ficar negativo aqui. Multiplica tudo por menos 1. Y igual a menos 6. Joia? Então, para que essa parte imaginária aqui seja igual a essa parte imaginária aqui, o y tem que valer menos 6. Tá? Ó, se for menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Menos com menos, mais 4i igual a 4i. Tá bom? Virando, última coisinha agora. Acabando. E tá ficando comprido, já deu 18 minutos. Ó. B. Sendo z 2m mais 4 mais n mais 3i. Aqui é um número complexo, ó. Aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária dele. Determine. B'. M para que z seja um número imaginário, ó, um número imaginário puro. Para que z aqui seja um número imaginário puro, essa parte que não pode existir, tem que ser 0, tá? Então é só fazer 2m mais 4 igual a 0. 2m mais 4 igual a 0, tá mais 4, vem para cá, menos 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, se aqui for menos 2, ó, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. E aí essa parte some e ele fica sendo um número imaginário puro. Lembra que para ser imaginário puro não pode ter a parte real? E determine n para que z seja um número real.
Para que ele seja um número real, ele não pode ter a parte imaginária. Essa parte aqui tem que dar zero. Ou seja, n mais 3 tem que ser igual a zero. Só fazer aqui, ó, n mais 3 igual a zero. N igual a menos 3. Tá, mais 3 vem para cá, menos 3. Ó, se o n for menos 3 mais 3 dá zero. Essa parte some e ele fica sendo um número real, tá? Agora eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem. É no livro de vocês, tá? Na página 185. Ó, no livro de vocês, na página 185, tá? Eu marquei aqui, ó. Lembre-se que no final do livro tem as respostas, mas tentem fazer. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu faço um videozinho, mando no grupo de WhatsApp de vocês, mostrando a resolução, tirando dúvida, tá? Que a ideia é vocês aprenderem. Eu quero que vocês façam para mim, ó, o 7. Eu marquei com uma bolinha aqui, ó. O 7, o 8, o 9, o 12, o 13 e o 15. Eu acho que o mais embaçadinho aqui é o 15, ó. Vai pegar um pouquinho pro lado de vocês nessas três aqui, ó. Na D, E e F, talvez vocês esqueçam, tenham esquecido como é que resolve a equação biquadrada. Mas se tiver esquecido, entre em contato comigo no WhatsApp que eu mando um videozinho para vocês no grupo do WhatsApp de vocês, beleza? E ó, as atividades agora tem que mandar foto para mim, para eu poder marcar quem que tá fazendo, beleza? Ó, isso aqui é para vocês fazerem essa semana toda, gente. Então, tchau, beijo. Para mim agora é tarde, né? Um bom dia para vocês aí. Tchau.